você também morre de raiva de pagar imposto no nosso país? Eu também, mas hoje vamos entender um pouco como é que funciona essa questão da política fiscal do nosso país. Então vamos embora. Seja muito bem-vindo ao Templo do Saber, esse ambientezinho top, gostoso, que sempre eleva o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos, né? Hoje a gente vai falar sobre política fiscal, né? Sobre impostos, basicamente. A gente vai entender melhor como que funciona toda essa parada. Mas antes, não esquece de se inscrever, de comentar e deixar o seu likeão. Ajuda demais a gente, cara. E a gente tá crescendo, a nossa comunidade tá crescendo, né? Estamos quase batendo uns 300 aí. E é isso, gente. Tem vontade de estudar com a gente? Link na descrição. Mas bom, vamos embora passar um pouquinho de raiva e entender como funciona o imposto no nosso país. Então vamos lá. Basicamente, quando a gente fala sobre política fiscal, a gente vai estar conversando sobre uma série de regras, né, e ações diferentes da bolsa, né, ações de agir do governo relacionados ao fisco do país, né, relacionados aos impostos, à arrecadação. Então, tudo isso vai servir para regular esse fisco, né? Quando a gente pensa em fisco, a gente logo já lembra de confisco, né? Ou seja, tudo aquilo que é confiscado é algo imposto para a gente. E aqui a gente entra num ponto importante. Se a gente está falando do fisco, ou seja, que é igual ao imposto, a gente entra numa questão interessante que é a receita de um país. Qual que é a receita, a principal receita de um país? É justamente o imposto que é cobrado do cidadão. Então, por exemplo, o governo ele precisa sanar as suas dívidas como? Pegando mais impostos, né, de diferentes áreas, no caso. Por exemplo, a gente tem o imposto que é cobrado sobre os carros, né, para eles andarem pelas ruas, que é o IPVA. A gente tem o IPTU, que é o imposto que é cobrado sobre as casas que a gente tem o ICMS, que é de mercadoria, enfim. Cada um desses são impostos que são que é a receita do país, que o país vai pegar para poder pagar e sanar suas dívidas. E aqui, quando a gente fala nessa questão da receita, a gente entende que o governo ele precisa dessa receita para sanar suas dívidas, e a política fiscal ela vai funcionar como se fosse uma balança. Por quê? O governo ele tem que se equilibrar entre receita e despesa. Né? Imagina uma balança aí que de um lado tem despesa e do outro tem receita. O governo ele vai equilibrar as contas públicas para que não penda nem para um lado e nem para o outro, para que tudo fica bonitinho para o nosso país poder seguir para o futuro. Então aqui a gente tem dois conceitos chaves, né? Duas palavras chaves na nossa questão aqui, que é receita e despesa. Então qual que é o objetivo do governo? Na verdade, todos nós, né, é ter mais receita, mais din-din entrando, né, mais dinheiro e menos despesa. Imagina aí, a gente já viu nas notícias, né, que tal país fechou com superávit, ou o Brasil fechou com déficit primário de não sei quantos bilhões. Ou seja, quando a gente entende receita e despesa, o superávit vai ser quando a gente tem mais receita e menos despesa. E o déficit é o contrário, quando a gente tem mais despesas do que receita. Então aqui, pegando esses dois conceitinhos aí de superávit e déficit, e sabendo que no superávit tem mais receita e menos despesas, e no déficit é o contrário, a gente vai entender que no superávit o equilíbrio da balança está sendo feito de uma forma correta. Por quê? A gente vai entender que tem mais receita entrando, né? Mais dinheiro entrando, e tem menos despesas para o futuro, né? Poxa, o governo ele precisa ter despesas, né? O governo precisa gastar com plano social, precisa gastar com novas escolas, né? Fomentar a educação para que lá na frente a gente possa ter jovens que estejam comprometidos a levar o nosso país, o nome do nosso país, para inovação, né? Para a gente virar uma potência melhor lá na frente. Já no déficit, como a receita é menor do que a despesa, a gente está devendo demais. Então, o que implica isso na gente? É um problema porque a gente está captando impostos, só que a gente está tendo muita dívida. Então, o imposto ele não é retornado para o cidadão. Isso é um BO, porque a gente vai ver que o país não vai evoluir, né? Não vai ter inovações, a gente não vai conseguir ascender
né? A gente já é um país emergente, só que a gente não vai conseguir evoluir a mais que isso. Isso é muito problemático, né? O país não conseguir evoluir. Porque, poxa, o mundo ele está sempre em evolução. A gente vive num mundo globalizado. Se o país não consegue evoluir, ou ele vai decrescer, né? A setinha lá de crescimento vai para baixo, de evolução vai para baixo, ou ele estagna. E isso é complicado. Por quê? Quando o país está estagnado, o povo também está estagnado e não consegue ter uma melhora no seu desenvolvimento, né? No seu desenvolvimento humano. E isso é um problema. Por exemplo, quando a gente pega um clássico da economia, como Adam Smith, que é o principal nome da economia moderna, a gente vai ver que ele fala assim que a riqueza de um povo ela é medida pela riqueza do povo realmente, e não pela riqueza do príncipe. Ou seja, traduzindo isso, não adianta o governo, nossa, tem uma riqueza enorme, nossa, o presidente mora num palácio, só que o povo está na miséria. E por que dessa miséria? Não é por falta de ajuda social do governo, mas sim por falta de evolução que o governo impediu gastando demais. Ou seja, se o governo gasta desnecessariamente, e isso eu falo tudo, tá, gente? Tipo assim, é viagem desnecessária, isso tudo entra nos gastos do governo, sabe? Ou seja, a composição do PIB que tem um gasto do governo lá, esse gasto é para levar o país para frente. É como se fosse uma diretoria de uma empresa que ela precisa ter os gastos dela para levar evolução para a empresa. Colocando numa região mais macroeconômica, o país ele precisa ir para frente, ele precisa buscar o futuro, buscar inovação, né? Buscar mais educação para a gente poder ser mais visto, para a gente sair de uma situação emergente para sempre, parece que a gente é emergente para sempre, para a gente ser um país evoluído, sabe? Para a gente ter um PIB muito bom, um RNB, né? Uma renda nacional bruta muito boa. Então, assim, a riqueza de um povo se mede justamente pela riqueza do povo e não pela riqueza do príncipe. Não adianta nada o governo ser rico, sendo que o povo está na miséria por própria culpa do governo. E para a gente fechar aqui, a gente entende que quando a gente reduz imposto, o povo tende a consumir mais. Por quê? Basicamente, a ideia é a seguinte: esse dinheiro que não está indo pro imposto, o povo vai usar para consumir mais e melhor, né? Para elevar mais a sua situação de vida. E, por consequência, quando você tem mais impostos, existe menos consumo. Essa seria meio que uma política fiscal para você diminuir o consumo e também dar uma freada na inflação, entre aspas, né? Mas aí que tá. Quando a gente tem muito imposto também, a gente entende que o povo vai chegar uma hora que não vai aguentar mais, né? A gente tem até um conceito na economia, assim, não é muito usado também, mas ele serve para explicar melhor isso tudo, que é a curva de Laffer. Existe um ponto em que a curva vai tocar o seu máximo, e esse máximo é o topo do quanto o povo está disposto a pagar de impostos. Ou seja, quanto mais impostos o governo cobra, mais o povo vai estar disposto a sonegar, por exemplo. Então, por exemplo, imagina que chegou nesse topo, beleza, a gente alcançou a máxima eficiência do governo. Se o governo for muito filho da mãe e quiser arrecadar mais do que o ponto máximo, ele não vai ter mais dinheiro, ele vai ter menos, vai começar a cair essa arrecadação, porque o povo vai começar a dar jeitinho, tá ligado? Vai começar a sonegar, vai começar a colocar umas coisas debaixo do pano aqui. Por quê? Não é legal, não é gostoso você pagar imposto. Isso aí eu acho que 100% da população acha, né? O cara que gosta de pagar imposto é meio maluco, meio louco. Mas aí que tá. Entende? Assim, a gente entende que o governo ele tem um teto para poder cobrar de impostos, porque senão vira uma coisa muito abusiva. E aí o povo vai começar a dar o seu jeitinho, seja na sonegação, seja num êxodo, né? Saindo daqui do Brasil ou do país, né? Que tá, e procurando outros lugares para viver. No caso, se a gente pode pegar um exemplo, né, recente, a Lupo, aquela empresa que faz cueca, roupa, enfim, ela saiu do Brasil, ela está migrando a sua empresa para o Paraguai, porque aqui existia muito imposto, né, existe muito imposto, e estava inviável ela ser competitiva no mercado com o imposto daqui. Então o que eles fizeram? Eles estão migrando para o Paraguai
para poder pagar menos impostos, para poder competir melhor com os outros players de mercado. Mas enfim, gente, foi isso. Esse foi o nosso vídeo sobre políticas fiscais, né? Espero que você tenha entendido melhor sobre impostos, né? Mas é isso, gente. Agradeço vocês até agora. Não esquece de se inscrever, gente. Não esquece de comentar. Pô, ajuda demais. E é isso, gente. Não esquece também, se você quiser estudar com a gente, planejamento financeiro, link na descrição. E é isso. Tamo junto e é nóis.